Fala galera, vamos firmes aí, dando prosseguimento aos estudos dos elementos cartográficos, né, os auxiliadores da cartografia. Nós já falamos sobre título, sobre data, sobre localização do espaço representados, né? Finalizamos o vídeo anterior falando sobre coordenadas geográficas, fazendo uma revisão sobre esse tema, né, que já foi protagonista de outras aulas. Bacana, então a gente dá prosseguimento aqui, a gente vai finalizar a parte de elementos cartográficos. Ó, outro, né, que foi protagonista aí dos nossos estudos foi justamente a orientação, quando nós falamos sobre a rosa dos ventos. É muito comum que os mapas não tragam a rosa dos ventos completa, apresentando, né, os pontos cardeais, os pontos colaterais, os pontos subcolaterais. Às vezes, né, muitos mapas fazem essa representação aqui, ó, fazendo a representação do norte. Obviamente, à medida que você sabe um determinado ponto cardeal, colateral, subcolateral, você já é capaz de identificar os outros. Então, por uma questão, né, de melhor representação, para não contaminar tanto, muitos mapas, né, recorrem a essa utilização aqui, ó. Então, nós temos essa referência aqui, tá bom? Então, nós temos aqui a rosa dos ventos, composta pelos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, os pontos, né, colaterais. Então, a gente está falando do nordeste, do sudeste, do sudoeste, do noroeste. E alguns mapas, inclusive, podem apresentar a rosa dos ventos mais completa, né, mais complexa, aí, apresentando os pontos subcolaterais, que se encontram entre os cardeais e os colaterais, tá bom? Então, você já lembrou aí de orientação. Agora, vamos falar um pouquinho sobre escala. O que acontece, galera? Escala foi aquilo que eu disse, né, em outras oportunidades. A gente vai ter uma aula específica para a gente falar sobre escala. E quando a gente fala de escala cartográfica, vai ser importantíssimo também para a gente entender as diferenças entre mapas, cartas e plantas. Tá? Quando a gente fala de escala, você vai entender que é um elemento da cartografia que indica a relação matemática entre a representação e entre a realidade. Então a gente vai perceber o seguinte: o número de vezes que essa realidade foi diminuída para ser mapeada, para ser representada, tá bom? Então nós temos aqui a escala cartográfica, a gente vai estudar bastante em outro momento. Bacana? Dando prosseguimento aqui, ó, a fonte, né? O que a fonte indica? Ela indica a origem do mapa, né? O cartógrafo, a instituição que elaborou esse mapa, as informações. Muitos mapas, a fonte, trazem detalhes importantíssimos. Às vezes, o próprio título pode ser entendido a partir da representação da fonte. Como, por exemplo, olha só, aqui nesse caso, foi o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? Dentro, né, de um estudo chamado Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, Brasil 2015, quando foi apresentado. Lembre-se que os dados são de 2012. Então, esse mapa que consta dados de 2012 referentes à taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais de idade, né, no Brasil, foi tirado de um documento chamado Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, né, Brasil, né, que foi lançado em 2015. Então, da onde que esse mapa consta nesse documento? Certo? Ó, na página 182. Então, olha a riqueza de detalhes aí na representação das fontes. Então, quando você pega uma questão, aí vem uma dicasinha, quando pega uma questão que tem um mapa e o título não está sendo representado de forma explícita, dá uma olhadinha na fonte, que em muitos casos isso pode te auxiliar, tá bom? Então, você já entendeu, né? Fonte indicada no mapa, né, que indica a origem, a instituição, o cartógrafo, né? O órgão, às vezes, público ou privado, a instituição pública ou privada que foi responsável pela coleta desses dados, pela elaboração, pelo processamento desses dados e pela elaboração da representação, tá bom? E aqui, por último, e não menos importante, pelo contrário, né, eu, por exemplo, é o segundo elemento que eu olho no mapa. Eu olho o título e depois eu vou para a legenda, certo? Então, quando a gente fala de legenda, né, a gente pensa nos símbolos, né, cartográficos, ou seja, o mapa ele apresenta muitas informações, né? Tanto informações físico-naturais, como informações sociais, políticas, né? Infraestruturais. Então, podem falar de informações físicas, né, ou humanas,
E com isso, usam símbolos figurativos, né, que estão presentes na legenda. Esses desenhos que representam o que deseja mostrar. Por exemplo, né, um desenho de navio indica a localização de um porto, né, uma torre de petróleo, né, uma área de prospecção de petróleo. Então você pode perceber isso. Nesse caso aqui, quando a gente fala de legenda, a gente está falando sobre o percentual de alfabetização. Então, pela lógica de cores, pela variação de cores, certo? Você consegue perceber. Então, a tonalidade mais escura representa a maior taxa de alfabetização, certo? Então, nesse caso, quanto mais escuro, melhor, porque maior parcela da população está alfabetizada, o maior percentual da população, né, foi alfabetizada. Na cor mais clarinha, quanto mais clarinho, você pode perceber o maior percentual de população que não foi alfabetizada, ou seja, de população, né, analfabeta. Em termos, né, em termos oficiais aí, repare então como que esse mapa, analisando a legenda, você consegue perceber as desigualdades no Brasil. Nesse caso, as desigualdades relacionadas à alfabetização. Repare como, né, os estados, né, do Sudeste, né, como Rio de Janeiro e São Paulo, e os estados do Sul do Brasil, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, se destacam. Reparem, por exemplo, né, como alguns estados nordestinos, eles apresentam ainda uma grande parcela da população que não foi alfabetizada. Isso tem a ver com fatores históricos, com a construção do espaço geográfico, com as políticas públicas negligentes aplicadas, a desigualdade estrutural, certo? A gente pode perceber isso, né? Que o Brasil, ele não é um país, não é um estado, né, homogêneo, pelo contrário, é extremamente heterogêneo, complexo, diverso. E quando a gente fala sobre desigualdade socioeconômica, a gente pode perceber como isso grita aos nossos olhos, tá bom? Então, a legenda traz informações muito importantes. Como eu disse para vocês, é o segundo elemento cartográfico que eu observo no mapa. O primeiro é o título, certo? Que pega ali as informações, inclusive, do espaço geográfico, né? Da localização do espaço, a data, e depois eu vou para a legenda, tá? O terceiro elemento cartográfico que eu utilizo, que eu olho, vai ser justamente a fonte. Isso aí, no caso, eu já peguei esse ritmo, né? Já é uma coisa natural para mim ao analisar o mapa, tá bom? Então, cada um faz da sua forma, mas é importantíssimo você entender as valiosas contribuições, as imperativas, né, contribuições dos elementos cartográficos tanto para a elaboração, né, por parte dos institutos, dos especialistas, dos cientistas ligados à cartografia, quanto para uma boa leitura. Então você precisa dominar esses conhecimentos para você poder fazer uma boa leitura cartográfica. E muitos exercícios exigem que você tenha uma boa capacidade de ler representações cartográficas, tá bom? Então, espero aí, finalizamos aqui a parte de elementos cartográficos, elementos do mapa. Espero que tenha sido tranquilo para vocês aí. Qualquer dúvida, é só gritar, é só falar. Grande abraço para vocês aí.